Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Touchdown. Linus's nose being now rotated down toward the runway. The chute being deployed. And nose gear touchdown. Dá tempo, começa meio-dia lá. Bom dia, alô? Não tá? Alô? 1, 2, 3. Bom dia, amigo telespectador da TVI, falando de São José dos Campos para o mundo. E eu estou muito feio, careca, assim. Eu vou botar um boné que o meu filho me trouxe dos Estados Unidos. Agora está mais, olha, fiquei até mais bonito. Não é? Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso Visão de Futuro. E hoje nós vamos fazer um programa meio diferente. Eu trouxe para vocês uma parte uma parte de engenharia, que é a parte de ergonomia, que nós vamos falar com um especialista de ergonomia, e depois nós vamos falar sobre o que ocorreu na cidade aqui. Daí essa pessoa vai me entrevistar do que aconteceu na cidade, o que eu vi na cidade de tecnologia essa semana, que foi intensíssima. Não tive tempo nem para nada, mas eu vou falar o que aconteceu. Amigos ouvintes, eu quero apresentar você, o Eno aí no Japão, o Marcel na Suíça, o Sebastião Camus em Buenos Aires, o Marco Munhoz em Santiago do Chile, a Meire Nunes na Flórida, a Mila na Texas, a Karen Ford nos Estados Unidos, e todos os amigos que nos estão ouvindo do exterior, no interior e tudo mais, bom dia. Hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante, que é a ergonomia. O que é ergonomia? Com isso eu trouxe um especialista em ergonomia, que é um engenheiro Osni Teles, Orselli. Ele fez curso da Politécnica, fez curso de engenharia do trabalho, e é especialista, é consultor e generalista nessa parte de ergonomia. Para suas... Olá, Ciro. Muito bom dia a vocês, a Ciro. Muito obrigado por ter convidado a gente. A gente sempre é um prazer estar aqui com vocês que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, ao vivo e a cores. O Ciro me perguntou sobre ergonomia. O que é ergonomia? O que é que eu fiz ergonomia? Eu posso falar em alguns minutos, alguns segundos. Inclusive, o Ciro vai me ajudar a puxar a cordinha, que eu vou falar há muito tempo, porque a ergonomia é um tema extenso, é uma ciência. É uma ciência que está sempre evoluindo, mas os princípios ergonômicos, os princípios da ergonomia, são evidentemente os mesmos, né? Como é que surgiu a ergonomia? Quem foi o primeiro ergonomista? Como é que a ergonomia
ela começou a exercer esse fascínio com a gente? Foi lá no Homem das Cavernas. Como é que você antigamente, você que gosta, que conhece a história, os homens, as pessoas, a humanidade vivia nas cavernas. Caçava com o quê? Caçava com as mãos, os animais para comer, etc. Até que um belo dia resolveram encontrar um tacape, né, um pedaço de pau, e aí matava de uma maneira mais fácil, com menos esforço, portanto com mais conforto, o mesmo animal. Consequentemente, ele estava aplicando ergonomia e não sabia. Depois colocou lá um dente de sabre nesse tacape para que entrasse mais facilmente na cabeça daqueles animaizinhos para poder se alimentar. Ele estava aplicando ergonomia. Então, essa busca da necessidade de você exercer qualquer atividade no trabalho, no lazer, em qualquer lugar, para qualquer idade, inclusive, essa busca incessante de você fazer as coisas com mais conforto, com menos trabalho, é a essência da ergonomia. Então, a ergonomia pode ser aplicada em qualquer situação, em qualquer lugar, qualquer atividade, como eu acabei de falar, até do lazer. E ela também se aplica aos pequenos, aos médios, adolescentes, os adultos, os idosos, os doentes, todos eles. Essa é a ciência da ergonomia. Ergo é um vocábulo grego, ergo, força, né? Tanto assim que nós temos em português aqui um verbo chamado erguer. Quando você ergue alguma coisa, você está executando um esforço. A ergonomia vai fazer com que esse esforço seja minimizado, seja diminuído, seja mitigado. Claro que uma das atividades mais influentes e mais importantes é no trabalho, porque você passa a vida praticamente 7, 8 horas, deixa você considerar inclusive o transporte no trabalho. Então, a ergonomia no trabalho, inclusive, é uma lei federal, a lei do Ministério do Trabalho, que é a NR17, é uma lei que ela determina, ela elenca uma série de fatores da ergonomia no trabalho. Então, você tem... Então, vamos ver o vídeo. Vamos lá ver o vídeo, por favor. Pode passar o vídeo, Juan. O nosso Minuto Ergonômico de hoje vai tratar, de novo, eu gosto de insistir, no termo ergonomia. Ergonomia é uma ciência, é um estudo, é uma coisa imensa, extraordinária e muito importante para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, de vocês todos, dos pequenos, dos adultos, dos idosos, dos doentes, enfim, todo mundo. A ergonomia, como vocês podem imaginar, o vocábulo ergo do verbo erguer força. Consequentemente, a ergonomia trata de quê? Da ciência de você fazer qualquer tipo de atividade, inclusive atividade de lazer, atividade de trabalho, atividade qualquer uma que você pode imaginar com mais conforto, com menos esforço. Se você fizer uma atividade com menos esforço, consequentemente, você vai melhorar a sua qualidade de vida, principalmente se você estiver trabalhando, fazendo alguma atividade. Com isso, eu queria incentivar a vocês de que a importância da ergonomia na vida das pessoas. A gente sempre fala dos 8 princípios da saúde que são fundamentais. O famoso New Start, nutrição, né? Exercícios físicos, você ter água, beber água, você tem o sol, o ar, você descansar, fazer pausas de uma maneira programada, as suas atividades, ter a temperança, você fazer as coisas programadas uma atrás da outra, sem estresse. E claro que você precisa acreditar em alguma entidade que é Deus, enfim, aquele grande arquiteto do universo que orienta todos nós. Então é importante, são 8 princípios da boa saúde, e eu acrescentaria mais um. 8 mais 1, inclusive nós temos um artigo muito interessante no nosso site, que são os 8 princípios da boa saúde, mais um que é E de ergonomia. Então, por favor, entre no nosso site, www.mundoergonomia.com.br, lá tem uma série de produtos, de uma série de... Mas localize, vá nas abas de notícias, de textos, de dicas, de informações, de artigos sobre ergonomia que vocês vão gostar muito. Tá? E se vocês quiserem, que eu também convido vocês a fazer, visite a nossa parte dos produtos que a gente fabrica, projeta com a fabricação própria nossa, com todo carinho, com todo prazer. Não é só a NR17 que é ergonomia. A NR17 do Ministério do Trabalho é um dos pilares da ergonomia no trabalho. Mas a ergonomia é muito mais do que a NR17. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de visitar os sites,
o nosso canal do YouTube, que vocês conhecem, que nunca é um Minuto Ergonômico, é muito mais. Saúde e paz. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom, isso daí é o que disse o engenheiro Osnil Orceles. Agora vamos ver o que diz a inteligência artificial. Perguntarei à inteligência artificial: como será a ergonomia no futuro e quais são as grandes possibilidades de melhoria de vida? A ergonomia no futuro promete ser altamente personalizada e integrada com tecnologias avançadas. Uma grande possibilidade de melhoria é o desenvolvimento de móveis inteligentes que se ajustam automaticamente às necessidades do usuário. Além disso, a integração de sensores e inteligência artificial pode monitorar e ajustar o ambiente de trabalho em tempo real, melhorando a postura e prevenindo lesões. Outra área promissora é a ergonomia digital, que focará em interfaces mais intuitivas e menos desgastantes para os olhos e o corpo. Espaços de trabalho e de vida também serão projetados para reduzir o estresse e aumentar o bem-estar geral, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Pode ficar quietinha, viu? Senão você vai entrar aqui e vai atrapalhar o programa. Obrigado, inteligência artificial. Mas, Osni, o negócio é o seguinte: eu vi na sua fábrica lá, você fazendo uma mesa grande. O que essa mesa tem de ergonomia, aquela mesa que... Então, é um dos itens, uma coisa é ergonomia, é você analisar o posto de trabalho, você analisar aquela atividade para você tentar minimizar, como eu acabei de falar, os esforços. Por quê? Porque esses esforços, esse esforço, a ausência de pausa, como eu acabei de mencionar aqui no vídeo, ele vai fazer o quê? Ele vai provocar doenças. As famosas tendinites, as tendinosinovite, o túnel de carpo, que a gente antigamente chamava e ainda chama, todas essas doenças músculo-esqueléticas, que são doenças do músculo e do esqueleto, que costumava-se muito se chamar apenas de LER, lesões por esforço repetitivo. Só que, depois descobriram que as lesões não eram só por esforço repetitivo, era por uma série de fatores, alguns inclusive não tem nada a ver com a repetição. E o Ministério do Trabalho e toda a área de segurança do trabalho no mundo inteiro, o termo é o mundo inteiro, então resolveu o seguinte: não vamos mais chamar essas doenças do trabalho de LER, porque você tinha o termo repetitivo. Então são distúrbios, doenças relacionadas ao trabalho. É isso que é esse elenco, esse conjunto de doenças. Dor nas costas, lombalgia, tudo isso é em função de má postura, a cadeira errada, a mesa errada. Aí você me perguntou sobre a mesa. Evidentemente que o posto de trabalho ideal, falando sentado para digitar, para trabalhar em qualquer coisa, é você ter uma boa cadeira, a cadeira sobe, desce, a cadeira tem que ter o apoio lombar aqui atrás, né? Senão não é uma cadeira ergonômica. Outras coisas, as pessoas são diferentes. Eu sou grande, pequeno, obeso, pequeno, né? Inclusive as pessoas com nanismo, elas precisam ter cadeiras diferentes. Por isso que nós chamamos essas cadeiras todas cadeiras ergonômicas, que não são cadeiras de prateleira. São cadeiras feitas para aquela atividade, para aquela pessoa, para aquele conjunto de pessoas. E o ideal é você ter a mesa ajustada à sua postura. E se você tiver uma mesa de altura regulável, para cima e para baixo, melhor ainda, porque aí você tem a mesa de altura regulável, a cadeira de altura regulável, a cadeira evidentemente ergonômica, é o ideal para você ter um posto de trabalho sentado, seja para digitar, seja para selecionar, seja para fazer qualquer atividade laboral sentado com as mãos. Então, respondendo a sua pergunta, a gente projeta, inclusive projetou, algumas bancadas, inclusive, Ciro, aí não é mesa, é uma bancada para 200, 400, 500 quilos, justamente para que as pessoas possam trabalhar a atividade numa superfície regulável.
Muita gente confunde, se você me permitir, muita gente confunde, mas qual é a altura correta de uma mesa, de uma bancada para você trabalhar? Eu digo que a altura da mesa, a altura da bancada, não tem nada a ver com a altura correta, porque você pode, olha aqui as minhas mãos, eu posso trabalhar aqui no teclado, então a minha altura é essa mesa, mas eu posso estar aqui montando alguma peça, imagine se eu estou aqui apertando, parafusando, pintando esse microfone, então a minha altura não é mais essa, é essa daqui, consequentemente eu tenho que fazer com que a minha cadeira e a minha mesa, ela tenha a regulagem suficiente e necessária para que a minha altura aqui nesse caso seja isso. Agora, você imagine você, a atividade é diferente, as pessoas são diferentes, mais altas, mais baixas, mais magrinhas, mais obesas, etc. Então, isso tudo faz parte desse estudo de ergonomia que a gente, modéstia à parte, a gente compartilha, divulga aqui no Brasil há mais de 36 anos. Ciro, é com você. Muito bem. Agora, outro dia você recebeu uma encomenda de umas cadeiras diferentes lá para o interior do Amazonas, lá quase 1000 cadeiras que o camarada estava usando. O que é aquelas cadeiras? Para que serve aquilo lá? Conta para nós. Eu não vou falar muito do cliente, né? Mas nós fabricamos, projetamos, vendemos, é uma atividade industrial, comercial. A maior parte, 95% dos nossos clientes são as empresas, são as indústrias, é o comércio, a clínica, o hospital, etc. E, de duas uma, vamos falar agora de cadeira, ou a pessoa, ou o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o ergonomista da empresa, ele já estudou toda essa parte que eu acabei de mencionar, e aí ele diz, eu quero uma mesa assim, eu quero uma cadeira assim, 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 com tal altura, ela inclina, não inclina, ela tem um dispositivo, tem braço, sem braço, etc. E aí vem já praticamente pronto para nós. E aí a gente estuda, a gente adapta, projeta e a gente depois fabrica essas cadeiras. No caso que o Ciro está mencionando, foi uma empresa que pediu para a gente, inclusive, se você me permitir, Ciro, tem mais uma ainda, uma das maiores varejistas aqui do Brasil, tem mais de 300, 400 lojas no Brasil inteiro. Eles acabaram de passar um pedido para a gente, um contrato de 2 anos, para substituir todas as suas cadeiras de várias atividades dentro das lojas e dentro do centro de distribuição de logística, a fim de substituir as antigas, velhas, etc., cadeiras. Então, nós estamos programando tudo isso, né? Até coloquei ainda ontem no YouTube e lá no Instagram, nosso Instagram, o primeiro lote que está saindo dessas cadeiras para essa importante, uma das maiores lojas, enfim, de comércio varejista aqui do Brasil. Interessante que essas cadeiras, Ciro, os assentos, eles são de espuma de poliuretano injetado. Mas a parte de baixo que segura a espuma é feita de um material específico, é feita de madeira compensada, naval, trançada, já com o desenho do assento. E essas madeiras a gente compra de uma indústria muito grande lá no sul de Santa Catarina. E estão tendo problema no sul de Santa Catarina. E nesses últimos dias, o estado de Santa Catarina, lá embaixo, está sofrendo com muita chuva, então está com dificuldade de nos entregar todo esse material. Então nós estamos, inclusive, programando com lotes menores para essa indústria que eu acabei de mencionar. É uma cadeira estofada, revestida, mas ela poderia ser uma cadeira revestida, por exemplo, de Kevlar. Como é que você coloca uma pessoa trabalhando num posto de solda? Ou então dentro de uma indústria alimentícia. A indústria alimentícia ou farmacêutica, você não pode ter uma cadeira com um revestimento e com uma espuma aqui, como essa cadeira que vocês estão vendo aqui. Então, a gente também faz, então, projeta a cadeira, a mesa em aço inoxidável, e não é qualquer aço inoxidável, é um aço inoxidável especial que atende, inclusive, à norma da Anvisa, então é a norma de saúde, sanitária, no sentido de permitir que aquela indústria alimentícia, a indústria frigorífica, ou então a indústria farmacêutica, ela possa ter a sua certificação de que aquele ambiente de trabalho está aprovado pela Anvisa. Então, é a Anvisa de um lado
o Ministério do Trabalho de outro. É isso que a gente faz, Ciro. O que é que você quer saber mais? Bom, você faz também cadeiras especiais para montagem de equipamentos informáticos antistáticos. Sim, não, a indústria... Então, acabei de mencionar, você depende da sua atividade do posto de trabalho. Você imagine uma indústria montadora que ela precisa ter um ambiente antistático, isto é, que não tenha, que não concentre a eletricidade estática, que muita gente sabe e muita gente não sabe. A eletricidade estática é aquela centelha, aquela faísquinha, que às vezes, quando está muito frio, muito seco, quando você vai pegar numa maçaneta de uma porta, sai uma centelha, dá até um choque. Muito bem. Você imagina aquela centelha, você está montando uma placa, nanotecnologia, microcorrentes, então qualquer tipo de centelha, ela vai fazer com que aquele circuito, aquela placa, ela seja destruída. Então é necessário que a pessoa, o trabalhador, ele não tenha com ele qualquer tipo de eletricidade estática. Então eu tenho que tirar toda essa estática e jogar para algum canto, lá para baixo. Então se você tem uma cadeira com revestimento que possa conduzir, fazer com que essa descarga, essa eletricidade estática, ela vá lá para baixo, que ela vai embaixo para a terra, para quem conhece a parte técnica, então você tem uma cadeira ergonômica, etc., etc., porém, exclusivamente para evitar esse tipo de eletricidade estática. É a mesma coisa com eu acabei de falar do Kevlar, solda, calor, né? Você tem... Depende da atividade que você quer fazer. Muita gente da indústria aeronáutica, inclusive lá em Jacareí, tem a Latecoere e tudo mais, etc. Eles fazem estruturas de avião. Então, na estrutura de avião, às vezes o avião está embaixo, você precisa entrar embaixo e trabalhar determinadas chapas, ou fazer revisões, etc. Tal, quase deitada. Você faz também esse material? Então, aí já não é uma cadeira, é um banco tipo semi-deitado ou deitado, que o trabalhador, enfim, o usuário, ele vai trabalhar de uma maneira confortável, com o apoio da cabeça, etc., de maneira confortável, ergonômica, embaixo do avião, para fazer o chapeamento, ou então embaixo de uma locomotiva, embaixo de um vagão. A Vale de Rio Doce, por exemplo, é um grande cliente nosso, e aqui eu posso falar com orgulho de mencionar o nome da empresa, porque você imagine o número de locomotivas e vagões que tem a Vale de Rio Doce. Só que esses vagões trabalham dia e noite, precisam de manutenção, a locomotiva também. Muito bem. Então você tem toda a parte elétrica, a parte de... Mas a parte estrutural, também. A parte estrutural, de solda principalmente, né, você trocar, etc., é feita embaixo da locomotiva, embaixo do vagão. E onde, né, igual os mecânicos de automóveis não entram embaixo do carro com aquele tapetinho, então, e a gente desenvolveu então um banco, né, que ele fica praticamente deitado ou quase deitado, regulável, etc., justamente ergonômico, de maneira que ele possa executar essa tarefa de maneira a não correr risco dessas doenças que eu acabei de mencionar. Muito bem. E se você me permitir, tem um item muito importante. Eu, ainda anteontem, eu fiz uma entrevista com uma pessoa extraordinária. Essa pessoa, ela tem nanismo. 1,25 m. O nanismo, muito bem. Usuário, uma pessoa com nanismo. A gente não deve falar uma pessoa portadora de nanismo, que isso não é apropriado. É uma pessoa com nanismo. Isso que é o termo correto. Essa pessoa trabalha, essa pessoa exerce atividades. Como é que ela vai num banco, no caixa automático? Como é que ela vai num balcão de avião? Como é que ela dirige o automóvel? Ela é uma pessoa absolutamente como qualquer um de nós, com uma postura maior, né? A sociedade não está preparada para esse tipo de pessoas. E nós temos muitas pessoas, mas muitas, você não imagina a quantidade, que pessoas com nanismo. Então, você imagine uma pessoa, e essa pessoa que eu entrevistei, fantástica, é um gerente da Caixa Econômica Federal. Mas ele não vai poder trabalhar numa mesa pequenininha, de boneca e tal,
por razões óbvias. É uma mesa comum. Então, nós estamos projetando. Inclusive, eu queria fazer uma ressalva aqui para duas entidades que eu faço questão de mencionar. Uma, ainda ontem eu estava na Câmara Municipal de Jacareí, assistindo uma palestra sobre autismo, e eu conversei com o vereador, e eu falei assim, escuta, nós temos que dar os parabéns, cumprimentar a Câmara Municipal de Santo André, em São Paulo, Santo André. A Câmara Municipal de Santo André, ela pegou toda a parte interna, externa, para público, ela disse, vamos adequar o ambiente, tudo de pessoas que trabalham, pessoas que visitam, pessoas que querem conhecer a Câmara Municipal de Santo André, à lei da acessibilidade. A lei da acessibilidade é uma lei federal que está sendo muito bem fiscalizada. Por isso que você está vendo as rampas das calçadas para o pessoal cadeirante, você está vendo esses pisos táteis para o pessoal que tem problema de visão, e ela contempla também os mais fortinhos, os obesos, uma pessoa que quer trabalhar. Aliás, bom, falando em obeso, você fez também uma cadeira para um ministro obeso, pois é, etc. Então, aí eles estão adequando, e aí eles, olha, nós queremos uma cadeira, vamos fazer uma licitação aqui para a Câmara Municipal de Santo André, mas ela tem que estar certificada, tem que estar de acordo com a BNT, de acordo com a NR17, enfim, certificada totalmente. E as nossas, graças a Deus, elas possuem esse negócio. Então, nós mandamos para eles. Essa é uma, né? Que a gente... nós temos um banco, que eu me permito não mencionar aqui, um banco financeiro, que ele possuía mais de 100, 150 pessoas contratadas para atender a cota do deficiente físico na sua estrutura de RH. Trocaram esse pessoal por pessoas com nanismo. E aí precisava da cadeira com nanismo, e a gente fez com o maior prazer. Uma das grandes empresas aeroespaciais de aviação, vamos entregar agora semana que vem, que inclusive não é brasileira, ela contratou recentemente 4 ou 5 engenheiros, projetistas, com nanismo. Mesa, tudo, mesma altura, para não ter nenhum problema. E aí a especialista dessa empresa, a ergonomista dessa empresa, ela nos procurou e disse, eu quero uma cadeira assim, 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 assim. Nós conseguimos fazer uma cadeira para as pessoas com nanismo, com encosto em tela, que é super confortável, e com assento projetado de maneira que atendesse essa necessidade. Essas cadeiras estão saindo e na cadeira semana para obeso também, vem. você faz cadeiras. Bom, aí vem o obeso, né? Então você acabou de mencionar uma pessoa lá de Brasília, um ministro, que eu não sei bem, que nunca soubemos quem era, e ele queria exatamente, aí não é cadeira, é uma poltrona. A diferença entre uma cadeira e uma poltrona é que o encosto e o assento, eles são interligados. Enquanto que a cadeira você tem o encosto e o assento independentes. Você regula a altura do encosto e do assento de uma maneira independente. Quando a gente assiste lá o pessoal do Superior Tribunal Federal lá em Brasília, aquelas cadeiras de cor de caramelo, aquelas são poltronas de couro, caríssimas, etc., né? E que são muito caras, são poltronas. Só que essa pessoa lá de Brasília disse, eu quero uma cadeira igualzinha àquela lá, só que para 250 quilos e para uma pessoa que tem as nádegas, enfim, as cadeiras, a cadeira da pessoa, as nádegas, enfim, a largura muito grande. E aí nós atendemos esse desafio, nunca fizemos, nunca tínhamos feito, e aí quem vai patrocinar, ele falou assim, não, a gente patrocina o projeto e acompanha o projeto, e a gente fez. Inclusive, a exigência deles é que fosse revestida totalmente no assento, no encosto, embaixo, atrás, etc., de couro, no caso foi preta, legítimo, couro, aquele que você sente o cheiro do boi, de couro de primeira linha. Só para você ter uma ideia, só de couro ali, por cadeira, custou mais de R$8.000. Só de couro. Couro, a pele de couro. Sim. É muito caro. A pele de couro, quando ela é de primeira linha, ela é muito cara. Então, a gente fez, foi um sucesso.
e essa pessoa está muito contente, mas a gente não sabe bem quem é a pessoa, porque quem comprou foi um assessor dele. Muito bem. Agora, Osni, você pode me entrevistar. Claro, com o maior prazer. Ciro. Juan, vamos passar essas fotografias aí do que nós fizemos para você ter uma ideia do que você vai perguntar para mim. Porque nós vivemos tão intensamente na engenharia. Olha aí. Aí, por exemplo, é o Science and Business Connect, lá no Parque Tecnológico. Então, você vê lá atrás, no fundo, essa moça é a moça que organizou toda a competição. Você vê lá no fundo o Tecnoparque de Alfenas, que é o Parque Tecnológico de Alfenas e a Universidade de Alfenas. E do lado, a Universidade de Química da USP de Lorena. Pode passar o outro. Aí é o time da Unifesp, que estava apresentando materiais de aviação. Repare a quantidade de mulheres que estão na engenharia. Aí tem, tudo gente que está fazendo doutorado ou mestrado. E aquela moça principal do lado esquerdo meu é a Daniela, que é a diretora desse grupo aí. E essa moça aí, ela está fazendo doutorado, a Bianca, essa mais baixinha aí. Tem o Lourenço, que é o da mão, aquele que faz a mão que teve no Rotary, que faz aquela mão para crianças. Lembra disso? Que é esse pessoal que faz a mão. Muito bem, pode passar para outro. Esse daí é o mesmo pessoal, pode mandar brasa. De novo, a mesma coisa, o Cido está ali no meio. Essa daí é a moça de novo, pode ir para frente. Acabou aí, né? É isso. Então, Ciro, você é uma pessoa extraordinária, nós somos colegas em engenharia, você é um engenheiro de primeira linha, e com a sua experiência, com bagagem, outro dia nós estamos conversando sobre a sua história, a minha história, a nossa história. Afinal de contas, somos aproximadamente contemporâneos, e eu queria que você nos dissesse aos telespectadores, aos ouvintes, um pouco da sua carreira, que é fantástica, porque ela alia a uma série de partes da engenharia. Agora mesmo, fora do ar, nós estamos conversando com o pessoal aqui que nos antecedeu, de Jacareí, da Câmara Municipal de Jacareí, sobre a importância da engenharia. Quanto mais engenheiros de toda a sorte, você vai ter um país, uma indústria, enfim, uma nação significativa. Por isso que vocês estão vendo a China, vocês estão vendo a Coreia, os Estados Unidos, nem precisa falar, né? Enquanto que aqui no Brasil, infelizmente, a educação está tão ruim. Mas você tem uma experiência tão grande, porque você trabalhou na Embraer, você foi projetista da Embraer, foi pioneiro da Embraer, mas você, como engenheiro de materiais também, você passou por várias fases da sua vida profissional de engenharia, que eu gostaria que você contasse para aqueles amigos que estão nos vendo lá. Bom, um pouquinho da sua história. Nós fizemos, eu era engenheiro, inicialmente, eu era chefe de controle de qualidade, na minha época não tinha muito engenheiro, então você já entrava como chefe geral da coisa. Eu era chefe geral de controle de qualidade da forjaria pesada, que fazia rodas de trem e eixos de trem para a Vale do Rio Doce, por exemplo, e para outros países, que exportava aí em Caçapava, que chamava Mafers, que era do BNDES. Daí eu fiz uma bolsa de estudos na Holanda, fiz um curso de pós-graduação de controle de qualidade, e daí eu fui para visitar a Europa e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós éramos sócios da Bud Company, e eu trouxe debaixo do meu braço todos os desenhos do primeiro vagão da Bud Company, que fez o metrô de São Paulo, da linha de Santana a Jabaquara. Fui eu que trouxe a parte de trem de lá, tudo veio na minha mão, foi eu que trouxe para o Brasil. A Bud, inclusive, fez aquele trem lindo que existia entre São Paulo e Rio de Janeiro, que era o trem de prata. De aço. Trem de prata. Isso. Né? Então, nós vimos isso daí. Depois nós
fomos trabalhar na Embraer porque eu falava inglês e conhecia por qualidade. Porque errar é humano, mas na aviação é crime, se erra é crime. Exatamente. Então esse é um grande conceito na aviação. Errar é humano em tudo quanto é lugar, mas na aviação é crime, não pode errar. Então, nós fizemos da Embraer. A Embraer foi feita com material que sobra dos parques, né? Quando não tinha, nós tínhamos que fazer aqui. Agora, fazer para um avião, 2 aviões, 3 aviões, um negócio muito complicado, que passasse nas normas era difícil. E eu trouxe 200 empresas para dentro da Embraer para fazer as coisas. O pessoal não queria de jeito nenhum, eu acabava trazendo, o pessoal acabava fazendo. Depois se tornaram fornecedores da Embraer. Bom, essa foi a minha história na Embraer. Agora, ultimamente, nós tivemos estou sendo muito solicitado, fui contratado com 83 anos, contratado para ir na Dubai Air Show, ficar no pavilhão do Brasil lá para mostrar a parte de engenharia, de aeronáutica, fui até entrevistado por uma televisão britânica lá. Daí, aqui, nós tivemos uma semana muito intensa. Primeiro, na terça-feira, apareceram uns chilenos aqui. E eles eram para ir embora às 2 horas. Nós começamos a conversar com eles, porque eles se interessaram sobre o parque tecnológico. E eu estava explicando como é que se faz um parque tecnológico. Por exemplo, o parque tecnológico, você tem que primeiro definir qual o tipo de tecnologia que você quer para o país ou para aquela região. Não, primeiro você tem que estar, como São José dos Campos é um exemplo, tem que ter os 4 vetores do crescimento de uma região. Quais são os 4 vetores? Água, que nós já tínhamos a água do tempo da tuberculose. Nós temos que ter o homem, que o ITA trouxe o homem e, em consequência, o pessoal do ITA, junto com o Rotary, fez a ETEP e depois nós fizemos também o Senai aqui em São José, que hoje tem 650 alunos do Senai daqui de São José. Depois, o que tinha? Tinha que ter a comunicação. Comunicação, o que era? Antigamente, para você falar daqui para São Paulo, demorava 6 horas. Você ficava esperando lá até demorar 6 horas. Depois eles fizeram a micro-ondas que você falava em 10 minutos em qualquer lugar do país. E aqui em São José, ali perto onde era Porto Seguro, ali naquela região ali, tinha um nó da Embratel ali que falava sobre micro-ondas com o Brasil todo. E São José também, o ITA conseguiu trazer uma coisa muito importante, que foi quando fizeram a ligação de Furnas com Guarulhos, eles conseguiram trazer uma sublinha de energia elétrica para São José dos Campos. Daí o crescimento das indústrias nessa região toda, por causa dessa sublinha que hoje liga São Paulo ao Rio, né? Então, nós tínhamos os 4 vetores. Então, foi feita a indústria aeronáutica aqui no Brasil. Então, eu expliquei para o pessoal do Chile que tem que ter esses 4 vetores. A segunda coisa é que tem que ver qual é a vocação da região. O que é a vocação da região? Vocação da região é o seguinte, por exemplo, essa camisa que eu estou, ou essa camisa que você está, tem 10, 15 pátrias que trabalharam nela. Por exemplo, o algodão pode ter vindo daqui, ou dos Estados Unidos, do Egito, né? Daí ele vai para a fiação. A fiação usa os fiadores que podem ter sido feitos na China ou na Coreia. Depois, quem comanda o Teária e essas fiadoras, etc. Tal, é um computador. Esse computador tem o chip, que é feito em Taiwan, tem o display, que é feito na Coreia, tem alguns circuitos que é feito no Japão e montado tudo na China. Depois tem a linha que foi feito o seu material, é linha corrente, que é inglesa. Sim. Depois tem a coloração, que é feita pelos alemães, a Resch, por exemplo, faz a coloração das tintas para coisa. Então, para qualquer coisa, você tem que ter dólar. Mesmo para uma camisa, por mais simples que tem que ter, a camisa tem que ter dólar. Para você fazer dólar, funcionário público não faz dólar, ele só gasta o dinheiro. Então, na minha teoria, o Estado tem que ser pequeno e fazer o pessoal que faz dólar para que o país cresça. Então, o que acontece?
para o país crescer com dólar, é necessário você ver qual a vocação. Então, por exemplo, como é que você faz para ver a vocação? É a quantidade de dólar que dá por quilo de material exportado. Então, por exemplo, um minério é 0,02 dólares por quilo. Então, você precisa de toneladas de minério para fazer vários dólares. Se você chegar, por exemplo, o aço, já são 2 dólares, 3 dólares por quilo. Já é muito menos quantidade do que o minério, não é? Depois, para você chegar ao carro, por exemplo, são 10 dólares por quilo. Um carro de 1.000 quilos custa 10 mil dólares em geral. Depois, para você fazer um avião, é 1.000 dólares por quilo. Então, conforme a quantidade de dólar que você faz por quilo, você põe a classificação das empresas. Então, por exemplo, existe a empresa de baixa tecnologia, de média baixa tecnologia, média tecnologia e média alta tecnologia, média alta média tecnologia. Depois existe as de alta tecnologia, conforme os dólares. Por exemplo, de alta tecnologia é o que nós temos em São José, que foi destinado para São José, que é um avião, por exemplo. Um avião é 1.000 dólares o quilo, 1.000 dólares o quilo exportado. Então, um avião pesa 76 mil quilos, 76 mil vezes dá 76 milhões de dólares. Pois é. Você estava contando agora sobre a tecnologia, inclusive você mencionou, na hora que nós falamos de ergonomia com a inteligência artificial, e a inteligência artificial mencionou em que a ergonomia vai ser muito útil para fazer, para executar uma série de acessórios, produtos, etc. Isso não é só ergonomia, são todos os setores da engenharia. O que você mencionou e que me chamou a atenção, e eu estou falando para você que está aqui nos vendo e nos ouvindo, é sobre a necessidade de você criar um corpo técnico competente. Para você ter um corpo técnico competente de uma cidade, de um estado, de um país, para que um país torne-se uma nação, e não um país eco por aí, você precisa de educação. Se você pegar o exemplo da China, pegar o exemplo da Coreia, né, para mencionar apenas 2 gigantes, Coreia do Sul, né, bem entendida, você vai ver que há 30, 40 anos, aquele pessoal estava muito, muito aquém de hoje. Hoje o pessoal manda avião, etc. Enquanto que no Brasil, nós não podemos continuar nessa tônica de criar universidades, criar faculdades, criar prédio, etc. E vamos criar. Não adianta nada, você tem que ter professores, você tem que ter equipamento, você tem que ter, inclusive, laboratórios para o pessoal fazer pesquisa. Eu estive na semana passada, junto com a Prefeitura de Jacareí, uma pena que você não foi lá, também eu não convidei você, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Jacareí está criando uma coisa muito interessante, e eu assisti uma palestra lá de um professor da Escola Federal Técnica de Jacareí, aonde eles estão fazendo aquilo que a gente não faz aqui no Brasil. É aproximar a escola técnica da indústria, aproximar a escola técnica das empresas de alta tecnologia. Por que não posso fazer uma coisa com a outra? Aliás, aí eu fui chamado no ITA, que o ITA está fez um congresso que se chamou Education Engineer for the Future. Tinha gente do mundo todo, de tudo quanto é lugar aí. Que é, como é que vai ser a educação até 2050 da engenharia? E eu fui uma das pessoas, foi um juiz que julgou as 5 melhores startups que tinham no Brasil. E realmente todo mundo até mencionava a hora que falava, conforme disse o engenheiro Ciro, etc. Então o que eu disse é o seguinte, que é muito interessante, é que o engenheiro brasileiro, principalmente o da universidade, ele se preocupa em saber aquela coisa, aquela parte técnica, e fica muito debruçado na técnica. E ele não sabe vender a engenharia dele. Como as universidades não sabem vender a engenharia deles para a indústria. Por quê? Porque falta nas escolas de engenharia uma cadeira de marketing.
como vender as coisas. Então, na vida, tudo é uma venda. Por exemplo, a hora que você levantou cedo hoje, Rosni, você penteou o cabelo, você escolheu o tipo de óculos que você usou, você escolheu a cor da camisa, o suspensório, tudo isso aqui, você está vendendo a sua imagem. Claro. Então, a pessoa, a hora que levanta de manhã, a moça, ela escova os dentes, ela penteia o cabelo, ela põe um lacinho, não sei o que, está vendendo a imagem dela. Agora, Ciro, Tudo no mundo é uma venda. Claro. Agora, o que me preocupa muito, né, se você me permitir, quer dizer, é o nível de educação em todos os sentidos, primário, curso médio, etc., aqui no Brasil. Eu assisti outro dia uma entrevista de um especialista onde ele alerta que a inteligência artificial no Brasil corre sério risco de ficar para trás. Aí perguntaram por quê? Falei, porque os estudantes, as pessoas brasileiras atualmente, as crianças, os adolescentes que vão ser daqui a 10, 15 anos, o pessoal que está à frente, eles têm uma limitação de vocabulário tremenda. Enquanto que um estudante, uma pessoa equivalente à nossa nos Estados Unidos, o índice é 1000, o nosso é 300. E se você não tiver vocabulário, a inteligência artificial não funciona. Não funciona. Então, hoje em dia, a hora que as empresas de inteligência artificial procuram gente, é tudo acima de 40 anos, porque o pessoal novo não sabe interpretar. E aí ele mencionou justamente isso, que o pessoal da inteligência artificial está então, contratando. Isso daí é um problema muito sério. Então me preocupa muito que a nossa educação está muito ruim em todos os níveis. Claro que você tem as ilhas de exceção, eu estou falando do aspecto médio, né? Aonde a falta de disciplina, a falta de ordem, a falta de atenção. Foi bom você ter falado disso, que me lembrou de uma coisa. Esteve no Parque Tecnológico também um pessoal do Paraguai querendo fazer um parque tecnológico. Então, eles estão querendo fazer apenas gente que vá fabricar alguma coisa, mas eles estão esquecendo de botar o pessoal que pensa o que vai fabricar, o que vai fazer, qual é a vocação do país. Então eu disse para eles o seguinte, a inteligência artificial está vindo aí, não está? O ministro falou, tá. Então, quando a inteligência artificial vem, ela tem as nuvens, onde são armazenados os dados. Essas nuvens são máquinas trabalhando. As máquinas geram calor. As máquinas para trabalhar precisam de energia. E o calor precisa de água para resfriar o calor. O Paraguai tem energia de Itaipu, tem calor do sol, que é muito grande. Terra boa. Tem água, bastante água lá do Rio Paraná, na represa lá, tudo. Tem tudo para fazer centros de nuvens de inteligência artificial. O homem arregalou essa altura e falou, pô, como é que um camarada de 80 e poucos anos me fala esse negócio? Ninguém me falou até hoje lá. Então, Ciro, eu tenho um filho... É a vocação do lugar. Não, você, de novo falando da educação. Eu tenho um filho que você conhece, o Reinaldo. Ele é engenheiro também, como fez a Politécnica, como eu fiz. E ele especializou-se na área aeronáutica, na mecânica dos fluidos. Ele é doutorado em engenharia, pós-doutorado em engenharia, e atualmente ele é do corpo docente federal aqui no Brasil. Pessoal de pós-graduação, coisas básicas de engenharia, esse povo não sabe. Então, não adianta, como eu falei agora há pouco, criar prédios, etc. E outra coisa, você precisa de disciplina. Né? Outro dia alguém falou, mas onde já se viu fazer escolas cívico-militares? O pessoal confunde a escola de regime, a escola militar, com o militar, que fosse do Exército, da Marinha, etc. De maneira alguma. O que o pessoal fala do estilo militar é no sentido de disciplina. Se não tiver disciplina, eu, por exemplo, eu fiz o curso primário ginasial, na época, numa escola particular, privada, católica, de padres católicos, os maristas, e era absolutamente em regime de disciplina militar. Até o uniforme da gente era obrigado a manter limpo, asseado, engomado,
E eu o posso cabelinho dizer, cortado, etc. e Isso eu aí posso- me marcou, Círio. e Isso eu aí posso- marcou pra gente pro resto da vida. E eu posso dizer para você o seguinte, que o meu êxito na vida foi ter trabalhado com os militares, Então. porque eu era desorganizado e bagunçado. Quem me deu disciplina, um pouco de disciplina, ainda sou um pouco, quem me deu um pouco de disciplina foi a escola, foi os militares que eu conheci, que eu conversei, o Osíris e tudo mais. E tem outra coisa que é interessante. Por exemplo, o ITA é uma escola militar, não é cívico-militar, mas é uma escola militar. E o ITA fez mal para o Brasil, eu pergunto para vocês. Os militares fizeram mal para o Brasil, eles fizeram a Embrapa. Hoje você pode ir lá no pré-sal e fazer o pré-sal, porque o militar que chamou General Geisel aumentou a costa de 12 para 200 quilômetros. Sim. Se não tivesse feito isso, nós não poderíamos estar explorando o pré-sal. Foi feita a Embrapa, que dá o dinheiro para o Brasil. Foi feita a Itaipu, como você A participou. Eletrobras. A Eletrobras E a, tudo. e a Telebrás, tudo isso... Tudo foram é eles obra criaram. dos Agora, não é militares. porque é militar, porque é general, etc., que é ruim, etc. E é outra, a disciplina, o Plano regime. Siderúrgico Nacional passaram de 2 milhões de toneladas para 35 milhões de toneladas. Sim. Então eu queria até, se você me permite, parabenizar aqui o nosso governador Tarcísio, em que agora recentemente ele mandou lá para a Câmara, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para ele colocar, para ele adotar a disciplina, um regime que chama, por isso que o nome militar, o pessoal acha que Não, é, foi aquela né? criançada falando Pois é. lá Então, que ia é disciplina, atrapalhar. é uma disciplina, você aprender. Você vai no Japão, em qualquer escola que não chamam militar, o pessoal, eles, desde os pequeninhos, desde os tenros, eles vão para a escola de uma maneira disciplinada, como é um regime militar. nós não é porque é temos- militar que é ruim. Nós porque temos 10, é- viu? Nós temos 10 minutos ainda e eu queria falar uma coisa que Por é favor. interessante. Sem querer você puxou um negócio, mas que é muito interessante Vamos no lá. dia de hoje. É o seguinte, o pessoal está falando a respeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Então E é a você mesma chega e fala, bom, o governo demorou 8 dias para ir para lá, porque tinha o show da Madonna, não sei o quê, etc, nem ligaram muito, pensavam, acho que eles pensaram que fosse uma inundaçãozinha, uma trombinha d'água que aconteceu lá tudo. Mas o pessoal falando, e o governo não acreditando no negócio. Primeiro erro. Segundo erro, a hora que tem uma emergência, você pega, aquilo lá foi uma guerra, é uma guerra. Porque continua. você tem 11 milhões de pessoas sendo atacadas implacavelmente pelo tempo, e essas 11 milhões de pessoas estão encurraladas, estão presas, estão morrendo, estão de doenças e tudo mais, e você não vê um planejamento de governo dentro de lá. O que é que eu digo planejamento? Por exemplo, você pega o que está tendo no Rio Grande do Sul e o que está tendo na guerra na Coreia, na Ucrânia, é a mesma coisa, só que na Ucrânia ainda vem uma bomba e fica umas paredes levantadas. Lá nem a parede fica levantada, leva a casa todinha, às vezes até o alicerce da casa leva, a pessoa não vê mais nada que está lá dentro. Então é um cenário de guerra. No cenário de guerra, quem é que entra na guerra em primeiro lugar? Chama-se engenharia de combate. Então tinha que estar lá, e lá no Rio Grande do Sul tem 3 batalhões de engenharia de combate. Sim. Aqui nos Estados Unidos chama de CIBIS, sabia? É. Os americanos, na Segunda Guerra, eles criaram o CIBIS. CIBIS, bis de abelha, né? Abelhas do mar. E aí quem criou isso aí foi a US Navy, a Marinha Norte-Americana. Aonde entra esse CIBIS? É o pessoal da engenharia. Não adianta você invadir uma ilha lá para combater japonês, o alemão, etc., se você não tiver o pessoal que vai fazer a estrada, que vai fazer a pista, a logística, etc., a logística, etc. Então, antes da criação desse batalhão militar, esse pessoal contratava empresa de construção civil, mas eles não tinham a capacidade de defesa, etc., não eram militares. E aí fazer
o ataque imediato das Exatamente. coisas. Porque, por exemplo, Então, se você tem umas forças de tanques sendo atacada, você tem que tirar ela, atravessar um rio, a engenharia tem que providenciar o rio local, que é o rio que e ele lá vai quando passar. você nos Estados Unidos, e até hoje em dia, esses batalhões, essa é uma divisão muito importante, não tem hoje só nos Estados Unidos, mas tem na Europa inteira, no Japão tem. Você pode ver que quando tem, ou quando há uma catástrofe, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e a catástrofe não terminou, né, está continuando, e pode até piorar, entra o quê? Esse batalhão de choque, para, de uma maneira emergencial, e como você falou, de guerra, com a experiência da destruição da guerra, esse pessoal lá vai providenciar. Então, você tem cidades ainda no Rio Grande do Sul que estão ilhadas porque caiu a ponte ou caiu a estrada e não tem acesso. Então, se nós formos atacados em qualquer lugar, o exército vai demorar 10 dias para descobrir que está sendo atacado. E a outra coisa que você sabe muito bem que eu vou falar, e que é uma mania brasileira, infelizmente, de a gente achar, inclusive é uma espécie de cacuete brasileiro. A gente não faz prevenção. Não. A gente não faz manutenção. Preventiva, manutenção preventiva que chama engenharia. Você tem lá um galpão industrial, etc., você tem um para-raios. Quantas vezes você vai lá seguir a norma no sentido de testar se aquele para-raios está ativo? Bom, eu nem sabia, não tinha detalhes técnicos, apesar de ser engenheiro e conhecer muitos gaúchos, e ter inclusive várias vezes em Porto Alegre, onde eu fiz várias entrevistas lá na televisão, lá de Porto Alegre, mas eu não sabia do problema de Porto Alegre, no Rio Guaíba, e que dá em frente na Lagoa dos Patos. E essa Lagoa dos Patos é imensa e a saída para o oceano é muito pequena. Pequenininha. Então, como é que isso não foi feito ainda, os canais de saídas para o oceano da Lagoa dos Patos? Fizeram uma barragem imensa, gastaram milhões e milhões de reais, de dólares, etc., para fazer essa barragem. É a hora que começou a encher, a comporta não funcionava por falta de manutenção. As bombas de 12, 15... Precisou 20, ir a bomba daqui da Sabesp para lá, para ajudar, porque a bomba de lá não funcionou. Então, por que então fez a barragem? Né? A famosa prevenção. Né? Então, porque aqui no estado de São Paulo nós temos um pouquinho de engenharia. Nos outros lugares do Brasil eles não querem engenharia. É que essa mania de você não fazer a manutenção. Outra coisa, você faz um projeto. Eu me lembro que tinha um professor americano que dizia o seguinte: você vai fazer um projeto, você vai fazer uma ponte, você vai fazer uma obra, você vai colocar um metrô, vamos colocar o metrô não sei aonde, vamos colocar o trem, etc. E aí você faz a alocação dos recursos. Esquece de quê? Do item chamado manutenção. Então você contrata o trem, tá? Depois dali a 2, 3 anos aquilo está tudo quebrado e tudo capenga porque esqueceram de dotar no orçamento, no famoso budget, o item de manutenção e de renovação. Isso é uma mania brasileira que a gente tem que acabar de fazer. O Brasil, você tem toda a razão. O Brasil precisa melhorar. Nós precisamos, nas câmaras municipais do Brasil, tem que ter engenheiros e médicos. Se não tiver engenheiro e médico, não, o pessoal não vai dar valor, porque o pessoal não dá valor para isso. Então agora você falou um negócio que a gente vai olhar para aquela Câmara, você e eu, e vamos dar um recado para esse pessoal que está nos olhando. Daqui a poucos meses, nós vamos ter eleição para vereadores e prefeitos. São mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro. São 5.400, 500, não sei quantos municípios. Você imagine o número de vereadores para cada município. Você que vai votar no vereador, vai votar no prefeito, você precisa escolher muito bem os seus candidatos em que tem essa visão técnica, essa visão disciplinar, essa visão de país grande, de nação, e não aquele lé, que não vai levar a nada. Nós temos o poder do voto. E você que está nos vendo e ouvindo tem a obrigação. Vote bem. Obrigação de escolher candidatos, e não é pelo nome, e não é pelo churrasco, ou pela fala, bonito, etc. que vai. Verifique quem é, qual é o seu currículo, o que ele faz, qual é a sua atividade, as suas ideias. Converse com o seu vereador, seu futuro vereador, de maneira a fazer a escolha correta, independente de partido. O que é importante é escolher gente que saiba, inteligente, técnico, que tenha ideias
realmente destinadas a gente criar esse país numa nação. Osni, hoje, infelizmente, a mocidade não acredita nos velhos, nos caras mais velhos. Então, em 2017, saiu uma nota nos jornais, em todos os jornais saiu uma nota assim: desculpe, a Odebrecht errou. Uma empresa de engenharia. A nota era assim: a Odebrecht reconhece que participou de práticas impróprias em suas atividades empresariais. Não importa se cedemos a pressões externas, tampouco se há vícios que precisam ser combatidos ou corrigidos no relacionamento entre empresas privadas e o setor público. O que mais importa é que reconhecemos o nosso envolvimento, fomos coniventes com tais práticas e não as combatemos como deveríamos ter combatido. Foi um grande erro, uma violação dos nossos próprios princípios, uma agressão a valores consagrados de honestidade e ética. Não admitiremos que isso se repita. Por isso, a Odebrecht pede desculpas, inclusive por não ter tomado antes essa iniciativa de pedir desculpa à nação. Eles pediram desculpa à nação. Com a capacidade de gestão e entrega da Odebrecht reconhecida pelos clientes, a competência e comprometimento dos nossos profissionais e a qualidade dos nossos produtos e serviços, definitivamente não precisávamos ter cometido esses desvios. A Odebrecht aprendeu várias lições com seus erros e está evoluindo. Estamos comprometidos por convicção a virar nossa página. Então o pessoal botou na internet, é a coisa mais vista na internet de ontem para hoje, de antes de ontem para hoje. Essa declaração. Essa declaração. Só que eles botaram não, que foi não, que tudo isso foi relegado pelo Dias Toffoli. E o pessoal do governo diz que o quê? Que quem está quebrando o país é o piso dos professores. Porque o professor ganha muito, o professor tem pouco trabalho, o professor isso, o professor aquilo. Sabe? Eles falam isso daí. Mas o professor não tem culpa, a culpa é desse pessoal que faz isso daí. Porque o Toffoli, agora eu vou falar, o Toffoli, ministro Toffoli, ele achou que por causa de problemas lá, que a Odebrecht, que ela admitiu, pediu desculpas ao povo brasileiro de ter roubado, de ter passado dinheiro para o alto, porque isso é um roubo. Para mim, propina e roubo faz a mesma coisa. Né? Então, passaram para eles e o que aconteceu? Agora são 10, 12 bilhões que eles deixaram. O que você está falando é interessante, porque eu acho que foi a única empresa aqui no Brasil, acho que nos últimos, não sei eu quanto tempo, a única empresa que veio a público, pagou uma fortuna nas primeiras páginas de todos os jornais aqui do Brasil, a admitir a sua culpa. Acho que foi uma do... Na Europa você está cheio de gente, nos Estados Unidos, o pessoal vem a público, pessoal que cigarro, é isso, não sei o quê, empresas químicas, etc., vem a público, de uma maneira normal. E aqui você tem que até que admitir que a Odebrecht ela fez isso. Muito bem. Mas isso não pode se repetir. Mais uma vez, meus caros telespectadores e ouvintes, está na mão de vocês as próximas eleições para vereadores e prefeito. E depois, daqui a 2 anos, governador e presidente. Bom, amigos ouvintes, deputado, já estamos na época, o Juan já fez assim, que é para cortar o programa, que já foi muito tempo. Mas eu queria falar o seguinte, eu trouxe 4 brindes aqui, se você quiser pegar esses brindes, você vem aqui, eu vou deixar com o Juan, é uma canetinha. Isso aqui também? Não. É essa educação executiva da FIA. A FIA está começando a se instalar aqui em São José. Ela é um ramo da Faculdade de Administração da USP de São Paulo. Eles têm graduação em Administração e Negócios, tem pós-graduação reconhecido pelo mercado que qualifica os jovens profissionais por meio de especialização em diversas áreas de administração, um Advanced MBA, o MBA é um estudo avançado de business, né?
de coisa. Depois eles têm MBA internacional para você vender para o comércio internacional, que o Brasil precisa muito desse pessoal e não tem Sem gente dúvida. especializada em comércio internacional. Tem cursos de curta duração, tem mestrado profissional em gestão de negócios, tem um post-MBA da USP, curso com apoio da FIA, tem imersões internacionais, uma imersão oferece aprendizado acelerado, numa oportunidade única de você ir para o exterior e fazer o negócio. Tem nas companhias metodologia por dia, soluções de capacidade técnica comprovada em consultorias, etc. Tal, parcerias globais, pesquisas, para você fazer tudo o seu que está aqui em São José. Então, você, se tiver algum interesse, venha aqui e leve isso daqui para sua casa, que é muito interessante ver essas E coisas. se você me permitir, agora parodiando você é o dono do programa, encerra e abre o programa de uma maneira sempre muito cordial e interessante, eu queria dizer para você e para vocês principalmente que hoje nós falamos muitos assuntos, todos eles muito importantes, a história do Círio, a indústria, a necessidade, a ergonomia não é custo, é investimento, nós falamos muito de coisa, mas o mais importante aqui para vocês é você botar na cabeça de vocês que esse país aqui, com essa imensidão, com essa terra, com esse sol, com esse mar, com essa gente falando a mesma língua, tem uma possibilidade de ser realmente uma nação. Amigos ouvintes, eu queria então dizer, se você se interessar, você liga 12-99711-7197, falar com o professor Ciro Bondesan. Vai pegar. E eu aviso, e você vem aqui na rua Sebastião, como é que chama? Agora esqueci. Serafim. Serafim Dias Machado, na Vila Maria, pegar o seu brinde aqui com o Juan, a parte da manhã. Se você quiser, se alguém quiser falar comigo, eu atendo o telefone, o WhatsApp. É o 12 aqui de São José dos Campos, 981928881. WhatsApp, o resto, o site, etc., vocês sabem, porque o vídeo já mostrou, e eu estou à disposição das pessoas que queiram falar sobre ergonomia, sobre segurança de trabalho e outros assuntos que a gente possa ajudar. A nossa missão aqui é ajudar esse Brasil. Tá bom? Amigos ouvintes, um bom dia, que o Senhor nos acompanhe. Tchau, tchau. Saúde e paz. Make your touchdown. Linus's nose being now rotated down toward the runway. The chute being deployed. And nose gear touchdown. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.